Você já parou para pensar no que realmente torna uma viagem inesquecível? Não é apenas o destino, nem os lugares que você visita, mas sim a maneira como você chega lá. Enquanto muitos ainda pensam que o luxo está em hotéis 5 estrelas ou em viagens de avião de primeira classe, há quem já tenha descoberto o verdadeiro segredo. A experiência de uma viagem maravilhosa começa no trem mais luxuoso de Tóquio, o West Express Ginga Premier. Isso mesmo, viajar para Tóquio ou cruzar o Japão de trem pode ser mais do que um simples deslocamento. Pode ser a viagem da sua vida. Agora, você deve estar se perguntando: como um trem noturno pode oferecer tanto? A resposta está nos detalhes. Imagine percorrer 440 quilômetros em mais de 14 horas, a bordo de um vagão de primeira classe que oferece mais do que conforto, oferece uma jornada imersiva, cheia de surpresas. E se você acha que já viu de tudo quando se trata de luxo, prepare-se para ser surpreendido. O West Express Ginga não é apenas uma forma de transporte, é uma experiência de luxo em movimento, que redefine o conceito de viajar. O West Express Ginga já começa sua jornada com um espetáculo para os olhos. A viagem é mais do que uma simples locomoção, ela convida o viajante a mergulhar em uma experiência de luxo, começando no deslumbrante santuário de Izumo. Aqui, a essência da cultura japonesa já se faz presente, desde os primeiros instantes, enquanto o trem mais luxuoso de Tóquio desliza pelos trilhos, conectando Izumo a Kyoto. Durante as 14 horas e 43 minutos dessa jornada, o cenário parece pintado à mão, e cada paisagem ao redor sugere um convite para explorar as profundezas da alma do Japão. Embarcar nesse trem é garantir uma viagem maravilhosa, dessas que transformam uma simples passagem em algo inesquecível. O tempo não é um obstáculo, mas sim um aliado, enquanto a viagem de 440 quilômetros oferece momentos de pausa e reflexão. Imagine, por exemplo, você sentado junto à janela, com o silêncio suave do trem como trilha sonora, enquanto os campos, montanhas e rios desfilam em um ritmo sereno. É o tipo de viagem que faz você repensar o significado de primeira classe. Viajar a bordo do West Express Ginga não é apenas sobre o destino final, mas sobre cada segundo dessa travessia cuidadosamente orquestrada. E claro, quem embarca nesse trem de primeira classe logo percebe que há mais a ser descoberto. Cada estação, cada parada entre Izumo e Kyoto oferece algo diferente, seja uma nova vista, uma nova sensação ou um momento de pausa. E como todo bom mentor sabe, quando algo começa tão bem, o que vem em seguida tende a surpreender ainda mais. Compartimento de primeira classe. Entrar no compartimento de primeira classe do West Express Ginga é como ser transportado para uma outra realidade. O ambiente, repleto de detalhes em madeira, cria uma atmosfera acolhedora e luxuosa. Imagine, por exemplo, chegar de uma longa caminhada pelas ruas de Tóquio e, ao embarcar nesse trem, encontrar um quarto privado que oferece mais do que conforto. Ele proporciona uma experiência de exclusividade. A privacidade é garantida, com cortinas que podem ser fechadas à vontade e um sistema de trava que só os melhores hotéis de luxo poderiam oferecer. Tudo, desde o ar-condicionado até as tomadas estrategicamente posicionadas, foi pensado para tornar a sua viagem para Tóquio ainda mais maravilhosa. Agora, vamos falar do sofá que se transforma em cama. É como se o trem estivesse dizendo: relaxe, esta é a sua jornada. É o tipo de detalhe que pode parecer simples, mas faz toda a diferença quando se trata de conforto em uma longa viagem. Quem já experimentou sabe que dormir a bordo de um trem luxuoso não é algo comum, é uma experiência transformadora. E se você ainda não passou por isso, talvez seja o momento de considerar o West Express Ginga como sua próxima aventura de primeira classe. Mas isso é só o começo. O vagão de primeira classe não é apenas sobre o quarto, ele oferece um verdadeiro santuário sobre trilhos. E claro, à medida que a viagem continua, outros compartimentos também têm muito a revelar. Passeio de trem. Explorar o West Express Ginga é como passear por um universo de possibilidades sobre trilhos. Desde as cabines familiares até os assentos cama de primeira classe, o trem foi projetado para agradar cada tipo de viajante. As cabines VR, por exemplo, oferecem uma nova forma de entretenimento, permitindo que você se perca em experiências virtuais enquanto a paisagem real se desdobra lá fora. Imagine, por exemplo, uma família aproveitando esse tipo de diversão enquanto compartilham histórias e risadas. É o tipo de viagem que une gerações e cria memórias. Cada corredor do trem mais luxuoso de Tóquio oferece algo único, como se fosse uma viagem dentro da viagem. E que tal o lounge panorâmico? Com vistas deslumbrantes, esse espaço foi pensado para quem gosta de relaxar, apreciando o cenário enquanto o tempo parece desacelerar. Não há pressa, apenas a imersão completa no momento. Viajar de trem é, sem dúvida, uma das maneiras mais tranquilas de conhecer o Japão,
e o West Express Jing eleva essa experiência a outro nível. Além disso, os assentos prioritários garantem que todos os passageiros, independentemente de suas necessidades, possam desfrutar dessa viagem maravilhosa com total conforto. E com tanto para ver e fazer, o trem vai revelando segredos a cada parada, e o próximo destino é sempre mais uma chance de se encantar. Refeições gourmet. Viajar a bordo do West Express Jing é também uma experiência para o paladar. Ao cair da noite, os passageiros são servidos com o Ichimonji Jing Ichibamboshi Bento, uma verdadeira obra-prima da gastronomia japonesa. Cada detalhe do bento é pensado para harmonizar com o cenário que passa pelas janelas, tornando o jantar uma parte essencial dessa viagem maravilhosa. Enquanto saboreia essa refeição gourmet, com ingredientes frescos e cuidadosamente preparados, você pode apreciar o luxo de estar a bordo do trem mais luxuoso de Tóquio, onde cada aspecto, inclusive a comida, é elevado ao mais alto nível. Mas o deleite não para por aí. Mais tarde, durante a viagem, os passageiros são surpreendidos com um lanche da meia-noite, como um lembrete de que esta é uma experiência de primeira classe em todos os sentidos. Imagine-se ali, à meia-luz, degustando uma refeição leve enquanto o trem continua sua jornada silenciosa. Essa combinação de vistas deslumbrantes e uma experiência gastronômica de alto padrão transforma a viagem para Tóquio em algo muito além do que uma simples locomoção. E enquanto o trem avança para novos cenários e estações, é impossível não se sentir ansioso pelo que virá a seguir. Cenário de tirar o fôlego. A cada quilômetro percorrido pelo West Express Ginga, o cenário vai mudando e revelando belezas naturais que parecem ter sido desenhadas à mão. Um dos pontos altos da viagem é a vista do Lago Shinji, famoso por suas águas calmas e pelos mariscos que alimentam a pesca local. Imagine-se observando o reflexo do sol no lago, enquanto o trem segue silenciosamente, criando uma conexão íntima entre o viajante e a natureza. Essa experiência, combinada com o luxo de viajar em primeira classe, transforma a viagem em algo profundo, quase espiritual. Além do Lago Shinji, o trem faz paradas estratégicas em locais icônicos, como as estações de Matsui e Neo, onde os passageiros têm a chance de descer e explorar um pouco mais do Japão. Aqui, a viagem não é apenas sobre o destino, mas sobre cada momento vivido entre uma parada e outra. Se você é alguém que valoriza esses pequenos instantes, verá que o West Express Ginga oferece uma das experiências mais completas para quem busca uma viagem maravilhosa, em que o luxo e a simplicidade da paisagem se encontram. E claro, enquanto o trem avança, ainda há mais para descobrir, especialmente ao se aproximar de seu destino final. Destino final. A chegada ao destino final do West Express Ginga é como o grande finale de um espetáculo cuidadosamente orquestrado. O trem faz paradas em Kobe, cidade famosa por sua carne bovina, oferecendo aos passageiros a chance de provar o requintado Kobe Beef. Imagine desembarcar e saborear um prato tão icônico após uma viagem de primeira classe. É o tipo de experiência que marca qualquer viagem. E logo depois, o trem continua sua jornada para Osaka, uma metrópole vibrante e cheia de vida, onde tradição e modernidade se encontram em harmonia perfeita. Viajar para Tóquio pode ser o sonho de muitos, mas essa rota entre Izumo e Kyoto é, sem dúvida, uma das mais especiais. E claro, o destino final não poderia ser outro senão Kyoto, uma cidade que respira história e cultura. Ao chegar lá, o viajante se depara com templos milenares e jardins, como um convite para desacelerar e se conectar com o Japão mais profundo. Tudo nessa viagem para Tóquio, passando por Kobe, Osaka e Kyoto, reflete um equilíbrio entre luxo e tradição, proporcionando uma experiência que vai muito além de uma viagem comum. Mas é aqui, em Kyoto, que a jornada termina, ou será que é apenas o começo de novas descobertas? A vida é curta demais para experiências medianas. O momento de se permitir algo extraordinário é agora. E se você quer continuar explorando mais formas de tornar suas viagens ainda mais incríveis, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você nunca mais vai perder uma oportunidade de aprender sobre as experiências de viagem mais luxuosas e inesquecíveis do mundo.